Vamos começar o nosso magnífico curso de qualidade e empreendedorismo nesse ano letivo de 2021, que tenho certeza que está todo mundo animado. Vamos lá então. Eu serei o professor de vocês aqui na disciplina de qualidade e empreendedorismo, e nela a gente vai entender um pouco o que é essa questão de empreendedorismo, né? E a partir do momento que eu faço um empreendimento, eu preciso ter a noção se ele está caminhando no sentido correto. Então eu preciso ter uma qualidade na identificação de como o meu empreendimento está se desenvolvendo. Beleza? Então a gente vai conversar ao longo de todo o ano. É um assunto muito amplo e que não se acaba aqui. Beleza? Bom, a gente vai ver ao longo do curso que você pode empreender em diversos projetos da tua vida. Não precisa ser só um empreendimento comercial. Mas aqui, né, vamos focar em um empreendimento comercial. E aí a pergunta que eu faço para vocês: qual é o principal propósito de todo empreendimento comercial? Bom, o principal propósito de todo empreendimento comercial é gerar valor, criar riqueza aonde não tem, tá? Ou aumentar o valor intrínseco de alguma coisa. Esse é o papel de qualquer tipo de empreendimento, tá? Qual é o papel de uma padaria? Aumentar a riqueza do trigo, fazendo com que se venda o pão. Se eu for comprar um trigo direto do agricultor, eu vou pagar um valor. Se eu for comprar o pão, eu vou pagar um valor maior. Por quê? Porque o objetivo daquele empreendimento era gerar valor, gerar riqueza para um determinado produto. E a gente vai entender isso ao longo dessa aula, beleza? Bom, como o objetivo, né, de qualquer tipo de empreendimento comercial é criar essa riqueza, a gente precisa entender um negócio muito sério, que é o capital. Tá? Capital tem diversas definições. Aqui na nossa matéria, pessoal, a gente vai definir ele da seguinte forma: é qualquer bem econômico, qualquer um, que pode ser utilizado para a produção de algum bem. Ou seja, o dinheiro que eu compro trigo para fazer o pão é um capital? É. O tempo que eu gasto para manusear o trigo para fazer o pão é um capital? É. Também é um capital. Né? A força motriz, a mão de obra é um capital. Por quê? Porque ele é um bem que a gente utiliza para a produção de outros bens. Ou serviços. O meu tempo aqui, o que eu estou produzindo? Eu estou produzindo algo físico? Não, estou produzindo um serviço. Bem, né, é algo material, serviço é algo imaterial. Estou produzindo um serviço aqui. Ele tem um valor, com certeza ele tem um valor. O capital humano que eu estou desprendendo para realizar essa aula é um capital. Por quê? É um insumo que eu estou utilizando para a produção de um serviço. O crédito que eu pago uma corrida de Uber também é um capital, né? Eu vou passar lá no cartão de crédito e o Uber vai me levar do ponto A ao ponto B. É um serviço. Então é um bem econômico que eu utilizei para fazer um serviço. Ou crédito para comprar um cafezinho. É um bem econômico que eu utilizei para produzir algum bem. Beleza? Então, essa definição, ela é a geral aqui do nosso curso, tá bom? E a gente vai trabalhar com ele. Fala assim: professor, eu não gosto de mexer com dinheiro, eu não entendo, é muito complicado, mas opa, pera lá. Agora eu quero comentar um pouco sobre o mundo que a gente vive. Se a gente pegar uma pessoa aqui no Brasil, provavelmente ela vai ser cristã, né? Vai acreditar na fé cristã, né? Ou se for de uma matriz africana, vai acreditar em algum deus da matriz africana. Se a gente for para o ocidente, pode ser budista, hindu e por aí vai, né? Então a gente tem uma diversidade de crenças. As crenças, elas nos unem, né? Se a gente for pensar nós como Homo sapiens, há 100 mil anos atrás, onde a gente começou a se formar bandos, a gente não conseguia, né, ter bandos de 20, né, mais que 100 pessoas. Nós não tínhamos uma crença universal. E aí a gente foi criando as nossas crenças, né, as nossas religiões, a nossa crença em uma nação, e foi se juntando, né? Se a gente for pensar, quase nenhum animal, né, e nenhum mamífero do mundo
ele vive em sociedades tão grandes igual a nossa. Hoje, nós vivemos em uma sociedade de 7 bilhões de pessoas. E qual é a crença universal, né? Ou quase universal? A crença de que eu posso trocar $1 por um bem ou serviço. Ou R$1 por um bem ou serviço. Um capital por um bem ou serviço. Essa é a crença que 99,999% das pessoas acreditam. Então, embora eu seja cristão aqui na América Latina e uma pessoa pode ser budista, por exemplo, na China, nós dois temos a mesma crença em relação ao capital. Tá? Então, daí a importância. E daí a importância da gente entender como ele funciona, como ele circula. Né? Não é uma matéria trivial. A gente pode falar, vou levar, né? É mais uma matéria técnica para encher linguiça. Não. Talvez essa matéria aqui pode ser a matéria mais importante ou uma das matérias mais importantes na vida de vocês. Por quê? Porque vocês vão utilizar esses conceitos durante toda a sua vida. Por quê? Porque todo mundo crê que aquele pedaço de moeda eu posso trocar por um bem ou serviço. Tá? Então, como esse carinha aqui ele serve para gerar capital, eu preciso entender o capital. Então a nossa primeira aula de hoje é entender como ele funciona, qual que é o ciclo dele. Né? É uma introdução a como a gente entende os bens do mundo, como a gente entende os recursos do mundo e como isso circula entre as pessoas. Tá? Então é uma pitadinha, hein, pessoal? Isso aqui pessoas dedicam a vida estudando. Não é nessa matéria, né, em poucas horas, que vocês vão entender, né, certinho como isso funciona. Mas isso é uma introdução ao tema. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos para a nossa segunda aula, para a nossa segunda lousa, que aí sim a gente vai começar a falar um pouquinho do que é esse negócio que chama economia. Beleza? Vale. Então a conversa agora é a seguinte. Vamos definir o que é a economia. Tá? Então a gente já definiu um pouco o que é capital e vamos lá. A economia é algo que vai estudar a maneira com que nós eu falo todos os habitantes do mundo, tá? Administramos os recursos, prestem atenção, a gente administra os recursos naturais para produzir um bem ou serviço, tá? E depois de produzir a gente vai distribuir para o consumo, sempre é assim. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, por que administrar os recursos disponíveis? Porque é simples, a gente não tem recurso infinito, então a gente não pode produzir infinitamente. Tá? Então, a gente precisa administrar esses recursos. E a partir desses recursos eu vou produzir alguma coisa, algum bem ou serviço. E depois que eu produzir, eu vou distribuir para o consumo, para as pessoas. Tá? E esse fluxo, pessoal, ele segue uma lógica de tomada de decisão. Bom, eu tenho, por exemplo, o recurso disponível aço. Ele tem um determinado valor, certo? Muitas pessoas precisam de aço cru, uma chapa de aço? Não. As pessoas muitas vezes não precisam de aço. Mas elas precisam de um barco para navegar, para pescar. Então, um valor de uma chapa de aço, para mim, Maurício, eu não quero comprar. Não tem valor para mim. Pode ter para uma siderúrgica, pode ter para uma fábrica de barco, mas para mim não tem. Mas e um barco? Um barco para mim é legal. Eu gosto de um barco para realizar o lazer, né? Para ir pescar no reservatório de Ilha Solteira aí. Bom, legal. Então uma chapa de aço não tem um valor, para mim um barco tem. Tá? Então eu estou aqui no consumo. Chapa de aço é o recurso disponível. E eu vou produzir um barco. Agora, eu tenho aço infinito. Eu tenho aço infinito do mundo? Não. E se ao invés de um barco as pessoas quiserem estruturas de metal para fazer casas? Bom, então o que acontece? Eu vou ter que realocar os meus recursos que são finitos para ao invés de produzir barcos, produzir vigas de metal para eu produzir casas e distribuir para o consumo. Tá? Então é muito interessante a maneira com que a gente administra os recursos. E percebam o seguinte, quem é que define se eu preciso de agora eu vou deixar para vocês pensar. Quem é que define se eu preciso de um barco ou se eu preciso de uma viga de metal? Quem é que define? Pausem o vídeo e pensem um pouquinho. Temos aqui a nossa tomada de decisão. Como que acontece a tomada de decisão nesse ciclo do capital? Primeira coisa,
eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu vou produzir barco, ou eu vou produzir viga de metal. E aí eu vou produzir. E naturalmente, essa produção tem um custo. Eu tenho o custo do aço, eu tenho o custo da mão de obra, eu tenho o custo do aluguel do galpão, eu tenho uma série de custos para produzir aquele barco lá, porque eu decidi que eu quero um barco. E eu vou fazendo e eu vou entendendo, opa, pera lá, eu posso melhorar esse processo, eu posso gastar menos aço aqui. Então eu vou começar a usar a ciência, a tecnologia para melhorar os meus processos. Eu vou comprar, eu vou desenvolver uma máquina melhor, eu vou comprar uma máquina melhor, eu melhoro os processos para quê? Para o benefício, porque eu vou vender esse barco, eu vou ganhar um benefício, para que o meu benefício seja maior que o custo. Porque, prestem atenção, pessoal, qual é a motivação de eu sair de casa para produzir barco? É a felicidade do meu cliente, né, que quer um barco? Não, eu produzo porque eu preciso de capital, porque eu preciso gastar, preciso comer, né? Eu preciso de diversas coisas, eu sei produzir barco, mas eu não sei plantar tomate, tá? Então, nessa tomada de decisão, é óbvio que os meus benefícios têm que ser maior que o custo. E aí que a gente fala que o objetivo de todo empreendimento é lucro. Presta atenção, o objetivo de todo empreendimento é lucro. Pode ter outros? Pode, né? Você pode ter um empreendimento com razão social, pode. Mas um dos grandes objetivos de qualquer empreendimento é lucro. Por quê? Porque você está despendendo alguma coisa tua para produzir. Você está despendendo o seu tempo. E a gente vive numa sociedade que eu sei fazer barco, mas eu não sei fazer sapato, eu não sei fazer calça jeans, eu não sei plantar tomate, né? E aí a gente precisa usar isso para trocar. E isso é completamente normal, tá bom? Então aqui a gente chega na nossa primeira conclusão. Eu preciso dar um jeito de que eu venda por um preço maior que o meu custo, tá? E aí eu chego na última etapa, reação ao estímulo. Eu fui lá, comprei todo o aço, gastei, melhorei o meu processo a fim de gerar lucro, vou vender. O que será que vai acontecer? Vai ter um estímulo. Estímulo de quem? Das pessoas que vão comprar um barco. Vamos imaginar o seguinte, eu quero esse meu barco por R$1.000. Mais que R$1.000 eu não vendo, mas ele teve um custo de R$2.000. E aí ele vai cobrar R$3.000 do barco. Eu vou falar assim, para mim não, muito obrigado. Por quê? Não é algo que eu precise, ou eu tenho uma grande oferta de barcos por R$1.000. Tá? Então o que ele precisa fazer? Precisa voltar e melhorar o processo. Ou eu vou falar assim, não, ninguém mais quer barco, todo mundo quer viga de metal. Então o que acontece? Vai ter um estímulo, e aí esse estímulo vai influir lá no meu primeiro passo, de uma escolha. Se ele perceber que ninguém quer comprar barco, todo mundo quer comprar uma viga de metal, o que ele vai fazer? Ele vai fazer viga de metal. Tá? Então, quem é que define, na verdade, quem é que define a escolha? São os próprios consumidores. Prestem atenção, quem é que define quem que vai ser produzido? A própria sociedade. A demanda, ela é da própria sociedade. Tá? É óbvio, que nós temos campanhas de marketing, nós temos um estímulo ao consumismo, isso é outra coisa. A gente está entendendo o ciclo aqui da administração dos nossos recursos para produzir e distribuir para o consumo. Certo? É óbvio que tem muita coisa a mais. É o que eu falei, aqui é só uma introdução. Mas essa dinâmica que eu gostaria que vocês entendessem, que eu vou escolher o que eu vou produzir, eu vou produzir e gerar um custo, vou tentar melhorar para aumentar meu lucro, porque o objetivo de todo empreendimento é gerar lucro, e isso vai ter uma reação na hora que eu for vender. Ou vai dar certo ou vai dar errado. E essa reação vai influenciar na minha escolha. Então, quem é que comanda, na verdade, o que eu vou fazer e como eu vou fazer? A própria sociedade, tá bom? E aí, isso é como a gente começa a girar a nossa engrenagem. Beleza, vamos para a terceira, pessoal, vamos lá. Aqui a gente tem a nossa sociedade, tá? E essa sociedade, ela vai ter demandas. Sapato, tomate, computador, live da Twitch que vocês adoram, skin de game, ela cria essa demanda relativa à necessidade dela. E não precisa ser uma necessidade exclusivamente de sobrevivência. A gente tem várias demandas hoje. A gente tem uma roupa melhor, a gente tem a demanda por entretenimento, por exemplo, do BBB. Então a gente cria essas demandas. Maravilha. A própria sociedade cria demanda. E aí,
uma pessoa enxerga essa demanda, né? E daí que a gente começa a entender, né? Opa, o empreendedor está enxergando essas demandas. E aí, essa pessoinha bonita aqui que eu desenhei, vai pegar minha matéria-prima ou minha força de trabalho, né? Ou os dois, ó. Eu fiz até um muquizinho aqui, né? Para representar a força de trabalho. E naturalmente isso vai ter um custo, tá? Isso aqui vai ter um custo. E eu vou produzir aqui a minha demanda, né? Aqui é um anel de diamante, né? Então eu vou produzir e necessariamente essa produção, o que ela tem que fazer? Tem que aumentar o valor disso, tá? E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o estímulo. Então eu vou entregar esse material para a minha sociedade e a sociedade, em contrapartida, vai me pagar alguma coisa. E aqui vai ser efetivado uma transferência, tá certo? E aí eu vou receber um montante de valor dessa transferência. Uma coisa importante, pessoal, eu vou receber esse montante. Esse é o ciclo que a gente acabou de ver na outra lousa e a gente exemplificou melhor. O que eu quero que a gente tire de conclusão aqui, ó? O nosso custo necessariamente tem que ser menor que o nosso benefício, tá? Porque senão não tem razão de eu fazer tudo isso, né? Eu representei aqui com duas cifras porque ele é maior. O custo ele é menor, tá? E aí esse custo é de tempo, é de matéria-prima, é de mão de obra, é de aluguel, é de tudo. Eu estou somando tudo, tá certo? Então, a primeira questão importante aqui é a motivação desse ciclo, né? E aí a gente vê que ele vai receber, vai produzir mais, pode produzir outras coisas e esse ciclo ele vai se alimentando, tá? Segunda conclusão que eu quero chegar para vocês. Vamos pensar no montante do dinheiro no começo do ciclo. Então, se a gente somar o capital no começo do ciclo, é 1. No final do ciclo, é 1, só que maior. Então, se eu for colocar num gráfico de tempo por riqueza, a gente vai entender que esse fenômeno de produzir valor e de que eu tenho um valor no começo e eu tenho um valor maior no final, vai sempre fazer com que minha riqueza cresça. E é por isso que hoje nós vivemos muito melhor do que um rei romano. Hoje nós temos acesso a comidas que um rei romano não tinha, especiarias que um rei romano não tinha. Por quê? Porque nós fomos melhorando o nosso processo e gerando valor e aumentando ao longo do tempo a nossa riqueza. Certo? Então, as duas principais conclusões disso aqui. Temos uma terceira conclusão que eu já falei. Quem é que gera a demanda? É a sociedade. E quem é que define quanto vai pagar por esse produto? Também é a sociedade, tá? Então, aqui a gente tira o nosso a nossa terceira conclusão, que é o próprio mercado vai se regular. Muita gente fala, um iPhone é caro, né? Eu não tenho iPhone, vocês sabem que eu não tenho iPhone. Mas alguém te obriga a comprar? Não, né? Obviamente tem uma campanha de marketing, tudo mais que eu já falei do consumismo, mas ninguém vai lá e te obriga a comprar o iPhone. Então ele tem um determinado valor que a própria sociedade dá para ele. O próprio mercado se autorregulou. E a partir do momento que o custo se torna maior que o benefício, você pode ter certeza que a Apple, né, vai mudar ou melhorar os seus processos, ou vai aumentar o custo, e aí vai verificar a reação da demanda. Se a demanda aceitar, beleza. Se não aceitar, ela vai ter que produzir uma outra coisa, a fim de tentar sempre que o benefício seja maior que o custo, né? E essa lógica, ela de maneira geral, funciona muito bem, né? De sempre gerar lucro, assim aumentando a riqueza, porque eu produzo valor, eu aumento o valor nessa etapa, né? Então, ao longo do tempo, a produção da humanidade ela é maior, ela vai aumentando, né? Hoje nós vemos muito melhor que antigamente, e o próprio mercado autorregula. Isso é 100% de verdade? Não, né? A gente precisa tomar esse cuidado, a gente precisa entender que não é sempre o mercado vai ser soberano. Na maioria das vezes né? O mercado de capitais ele funciona desse jeito,
tanto nos Estados Unidos, que é o país mais livre do mundo, quanto aqui no Brasil, quanto na China, né? Então, em mercado de capitais é assim que funciona. Ele vai funcionar sempre? Não. Então, caso eu tenha, vou vir para cá, ó. Então, caso eu tenha alguma distorção, que é normal, aí entra, né, alguém regulando, intervindo, que é o papel do Estado, beleza? O Estado tem vários papéis, né? Promover a segurança, saúde, educação, mas também, né, entender que o mercado ele se autorregula, mas às vezes nem sempre, né? E realizar intervenções pontuais, tá certo? Então essa é a dinâmica, né? O empreendedor ele precisa entender essa dinâmica, porque é a partir dela, né, que a gente vai entender o nosso negócio como empreendimento, né? Algumas questões mais complexas, outras nem tanto, né? Como eu sempre tenho que procurar melhorar os meus processos. Para quê? Para agregar mais valor, para gerar mais lucro, tá? E aí eu gerando mais lucro, eu faço com que a riqueza de todo mundo aumente. Porque se eu receber mais lucro, eu vou gastar em mais coisa. E aí, como eu gasto em mais coisa, eu vou comprar alguma coisa que eu não iria comprar. E a outra pessoa que recebeu esse meu capital vai estar aumentando também o seu ganho. E essa cadeia, né, ela vai se perpetuando, que é o que a gente fala do ciclo da economia, que a gente vai ver no segundo vídeo, né, que não é um vídeo meu, mas é um vídeo que vocês vão entender como, né, esse aumento de capital ele se dá ao longo do tempo. Beleza, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Vocês têm muito material para ler lá, tá bom? E a gente se encontra lá na nossa aula síncrona. Beleza? Valeu!